São 43 anos em que se tem relatado as aparições diárias de Nossa Senhora em Medjugorje. Aqueles que são os videntes, os confidentes, os que ela escolheu. E aí, durante esses anos, essas décadas, foram 43 anos que muitos católicos do mundo inteiro, muitos padres, muitos bispos, muitos teólogos, se dirigiam ao Vaticano para pedir ao Vaticano um posicionamento sobre aquilo que passou a se chamar o fenômeno espiritual de Medjugorje. E hoje, 19 de setembro de 2024, 43 anos após o início desse fenômeno espiritual, a grande notícia que o Vaticano dá ao mundo no dia de hoje é que o fenômeno espiritual de Medjugorje está aprovado naquilo que se chama nada obsta, ou seja, não há nada que impeça um católico de crer e de divulgar aquilo que se chama o fenômeno espiritual de Medjugorje. O Vaticano aprova o fenômeno espiritual de Medjugorje na categoria mais alta das diretrizes atuais, que é o nada obsta. Repito, não há nada que impeça que um católico creia e divulgue Medjugorje. Isso se dá pelos frutos espirituais. Porque, gente, são 43 anos de um santuário mariano, em que o povo vai lá em multidões, rezar o rosário, adorar Jesus Eucarístico, se confessar, fazer jejum, fazer penitência, buscar intimidade com a palavra de Deus. Como dizia o padre Gabriele Amorti, Medjugorje é o confessionário do mundo. Não existe um único lugar em que as pessoas se confessem tanto como em Medjugorje. E como dizia o padre von Balthasar, de maneira irônica, e o padre Gabriele também citava isso, Medjugorje é uma ação do demônio, só se o demônio se converteu, porque nunca se viu demônio fazer as pessoas rezar rosário, confessar, voltar para a missa e assim por diante. Então, entenda isso. Pelos frutos espirituais de Medjugorje, o Vaticano aprova o fenômeno espiritual. Isso não significa, presta atenção nisso, que o Vaticano tenha dado um atestado de sobrenaturalidade para Medjugorje. Por quê? Porque pelas diretrizes atuais da igreja, no que diz respeito ao discernimento das aparições, promulgadas nesse ano de 2024, a igreja não mais se pronuncia afirmando o caráter sobrenatural, como antigamente fazia. O que a igreja afirma? A igreja afirma os frutos espirituais, deixando os católicos livres para crerem ou não. Entende? Então os frutos espirituais estão verificados. E você, católico, é livre para crer ou não crer. A igreja faz isso para enfatizar o seguinte, gente: que nós precisamos crer para sermos católicos naquilo que é a doutrina católica. Nós precisamos crer na palavra, nós precisamos crer na tradição da igreja, nós precisamos crer no magistério da igreja. Quem não crê nisso não é católico. Agora, as revelações particulares, aí nós somos livres para crer ou não crer, ok? Então a igreja aprovou o fenômeno espiritual de Medjugorje no sentido: há frutos espirituais muito positivos, porém os fiéis continuam livres para crer ou não crer em Medjugorje. Mas ninguém poderá mais dizer que a gente não possa crer e divulgar as mensagens de Medjugorje. Entendeu? Esse tabu não existe mais. Esse mito não existe mais.
Porque olha, gente, eu, como tive o meu processo de conversão há 30 anos atrás, conhecendo as mensagens de Medjugorje, muito eu divulguei e divulgo Medjugorje. E sempre tem um clima um pouquinho assim, de algumas pessoas que olhavam ou que comentavam como se fosse proibido falar de Medjugorje. Nunca foi proibido. E mais ainda, depois dessa aprovação do fenômeno espiritual de Medjugorje, ninguém mais poderá impedir um católico de crer e divulgar Medjugorje. O documento todo está publicado, já temos a versão em português, mas tem um ponto especial que eu gostaria de comentar do documento, até para evitar as más interpretações. Tem uma parte do documento que fala do perigo da má interpretação de algumas mensagens de Medjugorje. E um desses perigos, que é algo que a gente verifica na internet, seriam pessoas que tomam o fenômeno espiritual, seja de Medjugorje ou de outras aparições, mas aqui a gente está falando especificamente de Medjugorje, pessoas que tomam um fenômeno espiritual e levam as coisas muito para o lado de um sensacionalismo, tocando terror, tocando medo e marcando supostas datas para profecias acontecerem. Diga-se de passagem, essas datas nunca dão certo. Se marcou no ano 2000, não deu certo. Se marcou em 2008, não deu certo. Se marcou em 2012, não deu certo. Se marcou em 2017, não deu certo. Então, com muita justiça, o Vaticano alerta para esse perigo de se interpretar as mensagens de forma sensacionalista, principalmente com o risco de marcar datas para fatos proféticos. Porém, isso não significa que não haja as profecias, porque há as profecias. Embora só Deus saiba, dias e horas exatos. Os videntes podem saber algumas coisas que não foi ainda revelado. E tanto é verdade que existem as profecias, que o próprio documento do Vaticano cita de maneira muito positiva uma das mensagens de Medjugorje, falando a respeito, do perigo do sensacionalismo. E entenda isso, o Vaticano citou essa mensagem de forma positiva. É do dia 15 de dezembro de 1983. A mensagem diz assim: Nossa Senhora, Eu acredito. Aqueles que fazem predições catastróficas são falsos profetas. A própria mensagem explica, para não deixar mal entendido. Eles dizem, 2 pontos: em tal ano, em tal dia, acontecerá uma catástrofe. Então aqui Nossa Senhora está falando, aqueles que ficam marcando datas, em geral são falsos profetas. Mas ela mesma diz, olha só: eu sempre disse que o castigo virá se o mundo não se converter. Por isso convido todos à conversão. Tudo depende da vossa conversão. Então, nessa mensagem, citada positivamente pelo documento, ao mesmo tempo que Nossa Senhora afasta o sensacionalismo, ela mantém a profecia. Ela diz que ninguém sabe de nós as datas, mas se o mundo não se converter, virá o castigo. Ela mantém a profecia, embora sem o sensacionalismo, embora sem o tocar terror de ficar marcando data. E por que não é sensacionalismo? Porque ela dá os meios de nós evitarmos o castigo. Se o mundo se converter, e aí vem a nossa parte: confissão, Eucaristia, rosário, jejum, palavra. Se o mundo se converter, não haverá castigo. É isso que Nossa Senhora fala.
nessa mensagem citada de forma positiva pelo documento do Vaticano. Eu quero partilhar com vocês, gente, que eu estou muito feliz no dia de hoje. Porque, como eu falei, a minha vida espiritual começou com o Medjugorje. E hoje eu vejo esse fenômeno espiritual aprovado pela igreja. Essa casula aqui, que eu entrei em contato com a loja no ano da minha ordenação e mandei que se fizesse. É a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, a Rainha da Paz. Sempre em missas marianas eu costumo usar essa casula, ou uma outra mariana que eu tenho. Então eu estou muito feliz com o que aconteceu hoje. E eu creio, inclusive, vocês lembram, questão de 3 meses atrás, quando Nossa Senhora pediu que se fizesse uma novena de oração em Medjugorje, e ela apareceria nos 9 dias? Quem que lembra disso? Levanta a mão. Na época a gente até discutiu qual será o motivo que Nossa Senhora está pedindo essa novena. Será que é a iminência de uma guerra mundial? Será que é a iminência do primeiro segredo? Pode até ser, também. Mas sabe o que eu vejo? Nossa Senhora pediu essa novena, talvez por causa desse documento que saiu agora, talvez porque naqueles dias há 3 meses atrás, o documento estivesse sendo escrito e a graça da novena de Medjugorje, 3 meses depois, a igreja inteira recebe com essa aprovação. Isso é um discernimento meu, tá? Mas que eu vejo muito sentido. Essa novena tendo como motivo esse documento que saiu agora, que a meu ver foi uma graça para a igreja. E o documento termina citando uma outra mensagem de maneira muito positiva, que mostra o cristocentrismo, ou seja, é Jesus no centro. Nossa Senhora leva para Jesus. Essa mensagem aqui mostra o cristocentrismo do fenômeno de Medjugorje. O documento termina citando, a mensagem de 2 de setembro de 2018, que diz assim: queridos filhos, as minhas palavras são simples. Eu vos chamo a meu filho. Só ele pode transformar o desespero e o sofrimento em paz e serenidade. Só ele pode dar esperança nas dores mais profundas. Meu filho é a vida do mundo. Quanto mais o conhecerdes, quanto mais vos aproximardes dele, tanto mais o amareis, porque meu filho é o amor. O amor transforma cada coisa, torna belíssimo mesmo aquilo que sem amor vos parece insignificante. E o documento termina ainda com uma oração, que diz assim: Rainha da Paz, roga para que aqueles que acolhem livremente a proposta espiritual de Medjugorje possam viver sempre mais unidos a Jesus Cristo e nele encontrar a verdadeira paz no coração. A ti confiamos também este nosso mundo, sujeito a uma 3ª guerra mundial em pedaços. Rainha da Paz, escuta a súplica que sobe do coração das crianças, dos jovens, dos pobres e de cada mulher e homem de boa vontade. E agora nós podemos dizer oficialmente, como um culto oficialmente aprovado pela igreja: Rainha da Paz, rogai por nós.